É, galera, chegou a hora de mergulhar nos estudos. Matemática faz bem à saúde. Duvida? Então você precisa conhecer a pesquisadora da Fiocruz, Cláudia Codesso. Ela coordena o projeto Infodengue, que aplica cálculos matemáticos para enfrentar o mosquito Aedes aegypti. No terceiro bloco, porque você já sabe, o momento agora é de resolver questões do Enem. Professor Lílio Pauliello, seja bem-vindo. E aí? Tudo bem? Bem? Tudo bem, professor. Tudo certo. Que conteúdo não pode faltar nessa reta final? O estudante, normalmente, ele deixa para trás aquilo que ele viu no Fundamental 2, né? Então, geometria plana, aritmética, né? Aquelas famosas continhas e todas as operações, né? E também ele tem que rever os fundamentos da estatística, não esquecendo das medidas de tendência central, que algumas vezes nem são dadas, né, no ensino médio, mas tem caído muito nas provas. Medidas de tendência central, explica um pouco. São medidas que estão no centro dos números colocados em ordem numa tabela. Elas representam como se fossem todos os números. Então, quando a gente fala lá, a média de nascimentos é 15,1, né? Lógico que não vai nascer 1/10 de uma criança, mas esse número é como se todas os elementos daquela população tivessem 15,1, ok? Maravilha. Então vamos ver uma questão? Vamos lá. Roda a questão. A gente vai fazer a questão 177 da prova azul 2015, primeira aplicação. Olha só, alguns medicamentos para felinos são administrados com base na superfície corporal do animal. Foi receitado a um felino pesando 3 quilos um medicamento na dosagem diária de 250 miligramas por metro quadrado de superfície corporal. Guarda essa informação, tá? Por que eu quero que você faça isso? Porque ele já tá te dando uma série de números. Quando tem muito número, fica atento, tá? Não rabisca nada por enquanto, só fica atento. Segundo, o quadro apresenta a relação entre a massa do felino em quilogramas e a área da sua superfície corporal em metros quadrados. Atenção, estamos falando de um felino de 3 quilos, tá? Olha a nossa tabela. Relação entre a massa de um felino e a área de sua superfície corporal. Legal, então eu tenho aqui, ó, a massa em quilos de 5 felinos. Tem o felino de 1 quilo, tem o felino de 2 quilos, tem o felino de 3 quilos, o de 4 quilos e o de 5 quilos. E nós temos as áreas, respectivamente, né, de cada um desses. Ok, o que nós queremos saber? Nós queremos saber a dose diária em miligramas que esse felino deverá receber. Ele diz na letra A, 0,624 miligramas. Letra B, 52 miligramas. Letra C, 156 miligramas. Letra D, 750 miligramas. E, por fim, letra E, 1.201,9 miligramas. Viu, Gui, o que eu tenho que fazer nessa questão? Uma questão muito simples de proporcionalidade, tá? São grandezas proporcionais. Quanto maior é a área do felino, maior é a dosagem que ele deve receber. A cada metro quadrado de área, a dosagem é 250 miligramas. Então nós temos que descobrir qual é a área, a superfície do nosso felino. O nosso felino, vamos sinalizar aqui, é um felino de 3 quilos. Então, ó, nós vamos usar a área que a tabelinha traz pra gente. Essa área, gente, é a área 0,208 metros quadrados. Então já está tudo bonitinho na unidade correta. O que nós sabemos? Nós sabemos que se o felino tivesse 1 metro quadrado, ele receberia uma dosagem de 250 miligramas. Ok? O que está acontecendo? O nosso felino não tem 1 metro quadrado de superfície. Ele tem apenas 0,208. Então, 0,208
vai ser equivalente a uma determinada dosagem X. Como nós já identificamos que essa é uma regra de 3 que relaciona grandezas diretamente proporcionais, a gente vai apenas multiplicar cruzado, não é isso? Então você vai fazer o quê? Tchô, tchô. E aí, X é igual ao produto de 0,208 por 250. Vamos fazer aqui do lado, ó. 0,208 vezes... Ficou feio esse vezes, né? Vezes 250. Viu que como é que eu faço essa conta? Simples. Esquece que tem vírgula, tá? Faz a conta normalmente sem a vírgula. Depois você vai colocar as 3 casas decimais do teu probleminha. Se tivesse vírgula nos 2 caras, você ia colocar a soma das casas decimais. Tudo bem? Bom, isso é uma conta que a gente vai fazer, mas é um número bonitinho, a gente pode fazer direto, tá? Eu já fiz antes, né? Isso aqui vai dar 52. Viu, Hugo? Mas o meu problema é justamente fazer a conta. Como é que pode? Eu posso não saber fazer a conta? Não, é imprescindível que você saiba operar com números, tá? Então a gente já parte do princípio que você sabe fazer essa conta. Tudo bem? A multiplicação com casas decimais, com números decimais. Encontramos o 52, vamos fazer o quê? Vamos lá nas nossas opções, ver aonde que está o 52. 52, gabarito letra B de bola. Então, tem que aparecer aceso aqui pra gente o 52. Olha que bonito. Resposta letra B. Tá certo? Galera, então, não esquece, treinar operações básicas e trabalhar também grandezas proporcionais. Legal? Então, pessoal, como é que você pode usufruir do raciocínio lógico nesse momento? Olha só, olha para as opções. Será que eu posso fazer essa questão sem fazer a conta? Posso. Porque olha aqui, ó. Vamos voltar lá? Olha só, o que a gente tem aqui? Se eu olhar para cá... Oh, voltei muito. Se eu olhar para cá, 0,208 é quase 5 vezes menos, tá? Quase 5 vezes menos do que 1 metro quadrado. Então a dosagem vai ser praticamente 5 vezes menor. Então 250 dividido por 5 vai dar 50. Então é um número muito próximo do 50. E aí você consegue rapidamente alcançar o seu resultado. Mas eu precisei antes te mostrar todo o processo tradicional, tá certo? Mas você pode fazer uso desse raciocínio lógico na hora da prova. Muito obrigado, professor. O que fazer para não ser pego pelos distratores nessa questão? Um elaborador, quando faz uma questão, ele lembra de todos os erros que os seus alunos cometeram quando faziam cálculos daquele tipo. Então, por exemplo, essa questão, a letra A teria um jeito errado de chegar ao 0,624. O aluno localizou a linha correta da tabela e fez um cálculo só com esses números e acabou encontrando o número. A B é a correta. Esse aqui acertou, fez tudo como o professor indicou, mas multiplicou por 3, que era um número da tabela. Então ele fez uma operação a mais do que o necessário. A letra D é o famoso catador de números, né? O aluno vai lá, olha o número que tem no problema, olha o outro e resolve fazer alguma operação. Então esses 2 números estão no enunciado do problema. E multiplicou os 2 números, deu 750. Então aquele cara mais desprevenido achutou a D e errou. E aqui ele fez a proporção inversa, né? Olha aí. Então, todos os erros que esse professor imaginou, ele pôs um em cada alternativa errada. Grandezas proporcionais, professor. Explica um pouco mais. Bom, são grandezas que se relacionam entre si de forma proporcional, que têm uma razão, né, constante. Elas podem ser diretamente proporcionais e inversamente proporcionais. Quando uma cresce e a outra cresce também, a gente diz que são diretamente proporcionais. Eu trabalho mais horas e ganho um salário maior. E as inversamente proporcionais são ao contrário. Quando uma cresce, a outra decresce. Eu aumento a velocidade do meu carro, eu diminuo o tempo da viagem. E se eu quiser saber um pouco mais sobre esse conteúdo? Olha, eu considero aí uma boa fonte o site da Academia Khan. No Enem, a matemática exige atenção, cálculo, interpretação, tempo. Como se preparar para isso? Perto do exame, é importante o estudante perceber quantos dias ele tem para esse treinamento de tempo. Então ele se propõe a fazer uma questão
em 10 minutos. Só que não é esse tempo que ele vai ter no Enem. No dia seguinte, ele vai ter que ser capaz de fazer questões em 8 minutos, até chegar aos 3 minutos, que é o pequeno tempo que o estudante tem para resolver uma questão de matemática. E de todas as outras disciplinas. Vamos ver mais uma questão? Vamos lá. Professor Viug, por favor. A questão que eu trago é a questão 173 do Enem 2015, prova azul, primeira aplicação. Deseja-se comprar lentes para óculos. As lentes devem ter espessuras mais próximas possíveis da medida 3 milímetros. No estoque de uma loja, há lentes de espessuras 3,10, 3,021, 2,96, 2,099 e 3,07. Todas essas medidas estão em milímetros. Eu quero frisar, a forma que eu estou lendo esses números não é a forma correta, mas é a forma que você lê na hora da prova, tá? Até porque não é interessante a gente ler esse número como 3 inteiros e 1/10, por exemplo. Ninguém lê assim, tá? Você até pensa dessa forma, mas não lê assim. Então a gente vai usar essa leitura mais dinâmica para ter facilidade na hora da questão, tá ok? O que eu quero agora? Vamos ler o comando. Se as lentes forem adquiridas nessa loja, a espessura escolhida será em milímetros de... Ele apresenta nas opções todas aqueles valores, todas aquelas lentes, né, que ele já citou no enunciado anteriormente. Então a gente tem que voltar para interpretar o que ele está dizendo. Olha, ele traz aqui a seguinte situação. Eu quero comprar uma lente que está próxima de 3. Então eu tenho que pensar na variação do 3 até a lente que ele me apresenta, né? Esse valor, essa diferença, variação é diferença, né? Menor possível. Mas, Viu, o que seria a menor possível? A variação mais próxima de 0. Muitos de vocês vão tirar de letra essa questão, vão fazer inclusive mentalmente. Olhou, já sabe fazer essa comparação, né? Porque o que você precisa é comparar esses caras com o 3. Então o cálculo que vai ser feito, vamos fazer de branco, né? É de diferença, ó, 3,10 menos 3. Ó, fazendo isso aqui vai dar 0,10. Beleza? Na próxima, 3,021 menos 3. Esse cálculo vai dar 0,021. O terceiro valor, 2,96, aí eu vou colocar o 3 em cima, tá? Vou explicar o porquê. Por que eu fiz isso? Porque senão eu ia trabalhar com uma variação negativa e isso podia gerar um conflito para alguns. Então a gente está pensando na variação em módulo, tá? Sempre positiva. Então isso aqui vai dar 0,04. 2,099. Muitos nem fariam essa conta porque já sabem que está muito afastado do 3, né? Então a gente pode até apagar esse cara, que a diferença aqui é quase 1 inteiro, está muito longe desses. Vamos fazer direto o 3,07 menos 3. Vai encontrar a variação 0,07. Agora a gente já está olhando para as variações que a gente tem. Como é que eu olho e vejo qual é a menor de todas? A menor de todas, você precisa saber um pouquinho sobre números decimais, né? Vai ser esse cara aqui. 0,021. É só olhar o passo a passo. Primeiro número, parte inteira, todo mundo está igual, todo mundo começa com 0. Depois da vírgula, todo mundo começa com 0? Não, esse cara aqui, ó, começa com 1. Então esse cara eu já elimino, porque ele está mais afastado, ele é maior do que os outros. Agora eu vou olhar para a segunda casa decimal. Aqui é 2, aqui é 4 e aqui é 7. Ah, Vigo, mas aqui parece, ó, 21. Aqui é 4 e aqui é 7. Para mim, a menor é o 0,04. Só que cuidado, para fazer a comparação, olha para um número que está com as mesmas casas decimais. Então, o legal é você igualar aqui, ó. Ó, aqui eu tenho 0,021, 0,040 e 0,070. Nesse aqui, se você quisesse igualar, ó,
você ia ter 0,0100. Então, ó, quem é menor? 100, 21, 40 ou 70? 21. Beleza, então a nossa escolha deve ser a lente 3,021. 3,021 está na letra C de casa. Então aqui a gente tem o nosso gabarito. Tá certo? Pessoal, essa questão, ela abre um precedente para diversos tipos de solução. Muitos alunos vão olhar e resolver, outros vão ter um certo tipo de dificuldade. O importante é que você busque sempre resolvê-la da forma mais rápida possível, porque é uma questão que apresenta poucos cálculos, né? É mais de análise, de comparação. Então a gente espera que você consiga fazer tranquilamente. A gente se vê nas próximas questões e eu espero que você esteja entendendo. Legal? Um abraço e até já. Tchau, tchau. Muito obrigado, professor. Se o aluno tem dificuldade com números decimais, tem como fazer a questão do mesmo jeito? Ela vai ficar mais complicada, porque essa questão em particular exige uma leitura de números decimais. E, além disso, associados a medidas, né? Então, a gente pode voltar ali na lousa, dar uma apagadinha aqui, né? Normalmente, quando você fala de medidas, o aluno lembra de uma famosa escadinha que ele começou a ver lá no ensino fundamental. Né? Ele aprendeu que cada vez que ele sobe a escadinha multiplica por 10, cada vez que ele desce a escadinha divide por 10, né? Mas isso aí, ele precisa entender qual é o raciocínio. Então, por exemplo, ele tem que entender que cada centímetro vai ter 10 milímetros, cada decímetro vai ter 10 centímetros, e aí ele vai seguindo nessa situação. E essa medida, ela muda, por exemplo, se eu pegar o número 1,02, ele é diferente do número 1,20, né? O sistema de numeração decimal, ele depende do posicionamento do algarismo nesse número. E em que série a gente aprende esse conteúdo? Você começa lá no ensino fundamental 1, né? Então, algumas escolas começam no segundo, terceiro ano, no quinto ano ele já tem essa base tanto do sistema de numeração decimal quanto do sistema de medidas. 60% das questões têm conteúdo dessa fase do ensino. Professor, e para quem quer estudar mais sobre esse conteúdo, onde encontrar boas fontes? Nem todo exercício, nem todo site que está escrito questões do Enem tem questões do Enem. Beleza. Então isso é legal a gente perceber. Tem que ficar atento. Tem que ficar atento. Professor, muito obrigado. Obrigado de verdade a você. pela sua ajuda. Viu? Abraço e sorte para todo mundo no exame. Muito obrigado, professor. Tá vendo só o poder da matemática? Já imaginou usá-la para combater epidemias? E ela sabe de nada. Hoje é dia de matemática, dá zero pra ele. Que zero o quê, mané? A gente vai falar de biomatemática. Cláudia Codesso, chega mais. Tudo bem? Olá, tudo bom? Seja bem-vinda. Cláudia, conta pra gente como surgiu a biomatemática. Bom, a biomatemática é o casamento da biologia com a matemática, né? Então, a biologia, desde que ela surgiu, ela usa um pouquinho de matemática. Então, a gente está contando as folhas, está contando os animais, está medindo os animais, as partes das plantas e tudo. Então, a gente está o tempo todo trabalhando com matemática. Mas tem uma parte específica da biologia, que é a biomatemática, que se debruça mais para usar algumas coisas da matemática dentro da biologia. Então, por exemplo, nos estudos de ecologia, né, na área de conservação, onde a gente quer, por exemplo, ver se as nossas ações estão acabando com algum animal, alguma planta, né, ou como a tartaruga marinha, como esses vários projetos que existem, né, a gente acaba tendo que usar a matemática, porque a matemática permite a gente criar modelos. Né, modelos que vão medir, por exemplo, qual vai ser o impacto na população, por exemplo, de tartarugas, se a gente conseguir proteger 1000 ovos por semana. Né? Então, esses cálculos são feitos usando a matemática. O projeto Infodengue que você coordena utiliza epidemiologia matemática. Explica pra gente. Bom, é uma palavra grande, né? Epidemiologia, ela é o estudo das doenças, de como acontecem as epidemias, né? Epidemia de dengue, de zika, de chikungunya, de malária. Então, é o estudo das doenças, de como é que certas doenças, de repente, aumentam, ou às vezes diminuem, ou se espalham, acabam. Né? E é o estudo do que a gente pode fazer para controlar essas doenças. No caso da epidemiologia matemática, a gente desenvolve modelos matemáticos que representam
aquela população, né? Então, por exemplo, número de casos de dengue semana que vem vai depender de quantos mosquitos tem voando, vai depender de quantas pessoas têm dengue naquele lugar, naquela semana, vai depender da temperatura, depende de várias coisas. A gente constrói umas equações que ligam essas coisas todas e permite a gente calcular qual deve ser o número de casos de dengue que vai acontecer amanhã. E esse projeto Infodengue é isso, o desenvolvimento dessas matemáticas, desses modelos, dessas equações, para buscar dizer alguma coisa sobre o que está acontecendo em termos de dengue, de zika, dessas doenças. E quais são os resultados do Infodengue agora? Olha, esse projeto já existe há 3 anos, né? Ele começou aqui na cidade do Rio de Janeiro e o que a gente encontrou é que é necessário uma certa condição de temperatura, de clima, para que os casos de dengue aumentem. Então, por exemplo, é preciso ter temperatura na semana acima de 22 graus, a temperatura mínima, para que os mosquitos consigam ser bons transmissores. Então, assim, quando está no inverno, às vezes os mosquitos podem estar até presentes, mas eles não são bons transmissores. É preciso ter uma certa temperatura para que eles se tornem ativos para transmitir uma doença. Então, a gente foi usando esses modelos matemáticos e esses cálculos que a gente conseguiu relacionar temperatura com mosquito, mosquito com casos de dengue. E é isso que a gente tem feito no Infodengue. E aí, no final das contas, a gente constrói um mapa da cidade, onde cada área da cidade recebe uma cor que mede o quão provável que pode acontecer uma epidemia de dengue naquele lugar, naquele lugar da cidade. E a prefeitura recebe esses mapas toda semana e ela aloca lá as ações dela conforme o nível de alerta, né? Então, quando está amarelo lá, ela sabe, olha, aqui tem risco, tem a temperatura certa, tem as condições certas para o mosquito transmitir a dengue. Então, é melhor ir lá mandar as equipes para tentar acabar com os criadores de mosquito, né? Aí, quando está laranja, quer dizer que os casos estão aumentando, a velocidade de espalhamento da dengue está aumentando. Isso indica que precisa alertar os hospitais, os médicos, para que eles fiquem atentos para esse aumento de casos. E quando está vermelho, significa que os casos estão muito altos, né? E que é possível que talvez seja necessário acessar outras estratégias de combate. Às vezes, construir aquelas tendas de campanha para atender mais pessoas, porque se espera que tenha muita gente vindo buscando atendimento. Então é isso, a gente tenta construir indicadores, alertas e esse tipo de coisa baseado no que a gente conhece da biologia do mosquito e do que conhece da biologia da doença, tudo isso misturado. Por isso que é a biologia do mosquito, a biologia da doença das pessoas, da medicina e a matemática para poder fazer essas contas. Você fez biologia, né? Fiz. E como foi esse encontro com a matemática? Foi um encontro lento, né? Porque quando eu fui fazer biologia, eu gostava era mesmo de ecologia, de animais, plantas, da natureza. E matemática era aquela matéria assim que era só para passar, né? Você não gostava de matemática? Não gostava muito. Só que quando eu fui estudar biologia, eu vi que a matemática era usada muito, né? E em particular nesses estudos de ecologia, porque na ecologia a gente quer saber por que a população está aumentando, está diminuindo, por que em certas épocas do ano a gente tem mais de uma certa espécie, na outra época tem mais de outra, e tudo isso envolve números e matemática, porque tem que fazer as contas. Então foi um pouco isso. Aí eu fui buscando, né, procurar estudar mais matemática, né, e aí pronto, aí não parei mais. Muito obrigado pelo bate-papo, de verdade, obrigada. viu? Obrigado mesmo. Muito bom estar aqui. É isso aí, reta final. Perdeu algum programa? Quer dar aquela revisada? Entra lá no nosso site horadoenem.mec.gov.br e até mais.
Música